Bem-vindo a mais esta reflexão. Quando o desespero toma conta, nós muitas vezes fazemos coisas que não deveríamos. Na nossa ignorância ou na nossa falta de conhecimento das Escrituras, podemos cair na mão de charlatões. Por isso a gente precisa andar, crescer na fé e viver a plena vontade do Senhor. Temos a situação daquela mulher que há 12 anos estava com fluxo sanguíneo, já tinha gastado tudo que tinha, ido a todos os médicos ou todos aqueles que conheciam que pelo menos prometiam cura, mas agora ela já não tinha nada, já não tinha a quem recorrer e ela vai atrás do Senhor Jesus, conforme a gente pode ler lá em Marcos, no capítulo 5, 25 a 34. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre deste mal. Situação desta mulher que estava desesperada é simples de a gente observar porque muitas vezes nos encontramos na mesma situação. Ela não tinha esperança, não tinha nenhuma perspectiva a mais, já não tinha nenhuma outra alternativa, já não tinha mais recursos para recorrer a outro, vamos dizer assim, a outro médico. E quando a gente vê situações de pessoas semelhantes a delas, que elas muitas vezes faz, na sua ignorância, na falta de conhecimento, na propaganda falsa, essas pessoas recorrem a pessoas inescrupulosas que vão, de fato, tirar-lhe o dinheiro, tirar a riqueza ou até mais, tirar mais do que tem. Mas como se portar diante disso? Ela teve um ato de fé, de crer pela fama que Jesus tinha, e ela correu, e para ela foi suficiente crer que se ela tocasse, ela ficaria curada. Ela não podia fazer isso segundo a lei, porque ela estava contaminada, estava em pecado, tinha que se purificar. Mas o que a gente pode observar é justamente isso: Jesus trazendo a cura, o alívio para aquela mulher que tanto necessitava. Nós muitas vezes recorremos a todo tipo de charlatão para usar desses recursos, ou seja, crer naquilo que a gente já não tem mais experiência. Pessoas que, na realidade, estão preocupadas somente com o próprio ventre, com a satisfação do próprio interesse e que, diante do desespero das pessoas, lhes roubam ainda mais. O que nós devemos fazer? Nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade, conhecer as Escrituras, para que a gente possa fundamentar a nossa fé naquilo que é o conhecimento que as Escrituras nos dá, para a gente crescer, amadurecer, crescer na fé de maneira que a gente viva por fé, sabendo que dependemos inteiramente dele, que ele, somente ele, pode fazer alguma coisa que possa nos trazer alívio, cura de muitas situações. A gente precisa aprender a confiar no Senhor, não confiar simplesmente naquilo que a gente está ouvindo ou achando. A gente precisa conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade e crer naquilo que é as suas promessas. Que a gente possa andar na vontade do Senhor e ter a convicção de Paulo quando pediu para ser curado, sabendo que o Senhor era o único que poderia curá-lo. E ele ouviu do Senhor que a graça era suficiente, que a graça bastava.
E a gente muitas vezes estamos em situações semelhantes. Não nos resta alternativa, somente crer, esperar e descansar no Senhor, porque a sua graça, a graça que Ele nos concede é suficiente, não precisamos de mais nada. Que a gente possa entender isso, compreender toda a vontade de Deus, crescer na fé, amadurecer e não deixar que o desespero tome conta de nossas vidas e partamos para fazer aquilo que nós, na realidade, não alcançaremos o que nós desejamos, porque caímos na mão de pessoas inescrupulosas, não na mão do Senhor Jesus, que revela a graça, revela a misericórdia, a bondade e compaixão diante das situações. Que a gente possa amadurecer, conhecer o Senhor e viver a plena vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.